Morning! Bem-vindo, Júlio! Bem-vindo em nossas vidas. É assim que nós te recebemos. Obrigada, Jesus, por mais um mês que o Senhor nos permitiu vivermos. Por isso te entregamos e te consagramos esse mês. E aqui no Chá com Deus, nesse devocional diário, esse mês especialmente vai ser de segunda a segunda, para que todos os dias do mês de julho nós possamos declarar um capítulo por dia do livro de Provérbios. Há alguns pontos importantes para a gente começar e eu já quero deixar aqui uma sugestão que você convide o maior número de amigas para ler Provérbios junto com você. Porque tão importante quanto a nossa caminhada com o Senhor é as pessoas que fazem parte da nossa vida também beber da mesma fonte. Então manda esse podcast, manda esse devocional no grupo das suas amigas, no grupo da família, mande para o seu esposo, mande para os seus filhos, se você já tem filhos ali na idade jovem adulta, mande para os seus sobrinhos, mande para todos, amém? E vamos começar, é com muita alegria que eu, Elaine Violine, mensageira do Chá com Deus, inicio essa temporada do livro de Provérbios aqui durante o mês de julho, as nossas férias aqui no Brasil, nossas férias de inverno. Mamães, aguentem firme. Estamos de férias, existe um sabor especial nas férias, apesar de toda a agitação do lar. Amém? Estamos juntas. Vamos lá. Esse livro, Salomão, foi Salomão que escreveu, com pequenas porções escritas por outros autores. Eu gosto de contextualizar, então ele foi escrito por volta de 950 anos antes de Cristo. E algumas partes também 720 antes de Cristo ali. E um princípio para a vida diária, através do livro de Provérbios. Em tudo que você fizer, busque sabedoria. Andar com sabedoria significa tomar decisões hoje, pelas quais eu e você ficaremos felizes no amanhã. Então, aqui no livro de Provérbios, nós podemos procurar conselhos práticos e piedosos para muitas das situações da nossa vida cotidiana. E nesse capítulo 1 que nós vamos ler juntas, abra a tua Bíblia, no capítulo 1 de Provérbios, o princípio da sabedoria. E eu já quero que você fique em mente, um dos versículos mais importantes desse capítulo para você memorizar é o versículo 7 desse capítulo. Para quem estiver com a Bíblia aberta, digita um amém, um aleluia, um glória a Deus aí nos comentários e começamos oficialmente essa temporada com o livro de Provérbios. Versículo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Grifem esse versículo 7, coloquem no seu coração e, se possível, escreva ele para que você leia durante o dia várias vezes. Versículo 8: Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós. Teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fica com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal
e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a sua própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Versículo 20. O convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Os tolos odeiam o conhecimento. Versículo 23. Deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu próprio espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas, porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como a tormenta, quando a calamidade chegar, como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, porque comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse capítulo está declarado e selado na autoridade que há no nome de Jesus. Qual é o versículo que o Senhor falou com você? O versículo 7 é algo que é importante a gente grifar. E o versículo 33 eu quero compartilhar o que o Senhor falou comigo e você deixa aqui nos comentários, escreve num caderno de intimidade com o Senhor o que o livro de Provérbios vai trazer de revelação para a sua vida. E saiba que para você viver sem temor do mal, de forma tranquila, habitar num lugar seguro, você precisa dar ouvidos ao Senhor, porque é isso que diz no versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha que promessa linda que existe para mim e para você no capítulo 1 de Provérbios. Tome posse sobre isso. Diga amém. Esteja com o Senhor. Creia na palavra dele. E nós nos veremos amanhã. E lembre-se de convidar outras pessoas para viverem a palavra de Deus e deixar aqui nos comentários o que o capítulo 1 de Provérbios trouxe para sua vida hoje. O que Deus falou com você. Fique na paz do Senhor e até amanhã no capítulo 2.